A história de quem perde é muito mais interessante do que a história de quem ganha. Hoje eu vou contar as minhas derrotas, quantas vezes eu fui mordido por alguns animais. Todo mundo fala, caraca, você pega bicho assim, assado, se bobear, tu pega elefante, mas tu nunca teve uma derrota? Claro que eu tive, e hoje eu vou contar. Gente, a história de quem perde é mais legal do que a história de quem ganha. Quem ganha toda hora é chato, tá o tempo inteiro ganhando. Vamos ver as derrotas, vamos ver as minhas derrotas aí. Hoje eu vou contar pra vocês as vezes que eu, mexendo com animais, fui mordido. E foram bastante engraçados. Quer dizer, hoje, né? Porque na hora doeu. Mas acompanha, vem comigo, vem comigo. Vem ver as histórias minhas de quando eu me... Vocês já sabem, né? Acompanha. Hoje eu quero falar da derrota, porque toda hora alguém me pergunta da derrota. Cara, você nunca foi mordido? Não é possível que tu não levou a mordida de nenhum bicho. Não é possível. Eu trabalho até com a guarda ambiental sempre no dia a dia. E às vezes eles ficam bolados com isso, porque às vezes eles vêm com uma serpente, algum bicho que foi difícil de capturar, e eu vou lá, pego o bicho na boa, assim, pá. A serpente tem alguns macetes, né? Você pega ela mais por trás, assim, ela vai pegar quem tá na frente. Então, as pessoas falam, nossa, você pegou ali, o bicho não te mordeu. Mas é uma questão de experiência, é uma questão de experiência. Porém, quem trabalha com animais sabe que existe aquele lance de você não será mordido, mas sim quando você será mordido. Sempre quem trabalha com animais, sempre, em um momento ou outro, vai acabar sofrendo algum tipo de acidente, porque é normal, isso é normal, faz parte do pacote. E é óbvio que algumas vezes eu também já dei mole. Hoje eu dou muito menos mole, mas não significa que não vá acontecer. Tá? Isso acontece com todo mundo, pode ser o maior tratador que existe, que ele uma hora vai ter problema. A gente costuma brincar, quem trabalha com serpentes até, não existe especialista em serpente. Mesmo o especialista tem dúvida de qual serpente é e tem um respeito das coisas que podem acontecer. Mas não importa, hoje eu quero falar sobre as derrotas, sobre as vezes que eu fui derrotado. Apesar de eu sempre estar aparecendo nos vídeos bem, apesar de no trabalho estar sempre tirando onda, há anos e anos e anos, sem nunca ter tido nenhum problema, eu vou contar as derrotas que são bastante interessantes. Bom, eu acho que a minha primeira derrota, foi uma semi-derrota, foi quando eu ainda era estagiário de biologia na Ilha Grande. Isso mesmo, eu fui estagiário de biologia na Ilha Grande. E naquela época teve uma turma de biologia da UERJ que foi para lá, e eu fui o monitor da turma. Então eu ia demonstrar como é que era feita a captura. A gente tinha colocado várias armadilhas, né? Sherman, Tomahawk e etc. E aí ia levar os alunos de biologia para ver como é que se capturava os animais, se marcava, fazia soltura, etc e tal. E aí aconteceu de cair um gambá em uma armadilha. E de Delphosaurita, né? Então eu fui o monitor lá para mostrar. Ó, é assim que tira o bicho para não machucar. E naquela época eu estava com uma luva de lixeiro, né? Eu estava usando uma luva de proteção, que são essas luvas aí que o pessoal chama de luva de lixeiro, é uma luva grossa. Geralmente, galera, animal pequeno, né? A gente pega o animal assim, ó. É isso mesmo, não muda muito. São esses dedos aqui e esses outros para você fazer o apoio no corpo. Então, por exemplo, você vai pegar um pombo, pá, pelo pescoço, pegou aqui. Vai pegar uma coruja, pá. Você vai pegar um gavião. Sabe, não tem muita coisa de diferente. Não é muita coisa diferente. Um gambá, eu trabalhava da mesma maneira. Então, apareceu o gambá, só que o gambá era um gambá de respeito. E quando ele saiu da armadilha, a primeira coisa que eu fiz foi, né, no pescoço e segurar o corpo dele. Beleza, só que o gambá, ele tem aquele lance, né, ele finge morto. Tem até vídeo aí meu aí, vou botar na descrição. Ele finge de morto, você pegou ele pelo pescoço, ele vai fingir de morto, vai se cagar todo, vai se urinar todo, ainda vai soltar um cheiro. Isso é uma estratégia muito interessante, né? É uma tanatose, aí em homenagem esse nome vem do deus grego, que é Thanatos, e que é o deus da morte. Então ele finge de morto. É como se uma onça chegasse até ele e fosse comê-lo, e aí de repente viu que o bicho tá morto já e tá até podre, então ela não quer comê-lo, entendeu? Bom, enfim, o bicho fez isso comigo, ficou lá, gambás fazem isso direto, e eu fiquei lá mostrando a galera como é que era, como é que o bicho se comportava, explicando sobre a espécie, que espécie era aquela, como é que a gente trabalhava, e etc e tal.
Enfim, eu sei que na hora de fazer a soltura do bicho, daqui a pouco, quando eu dei uma bobeirinha, o bicho que estava em estado de tanatose se virou e mordeu a minha luva. Ele mordeu a minha luva com uma força muito grande. Os gambás, eles têm uma boca enorme, né? São meio reptilianos, digamos assim. Tem um bocão e com muitos dentes, todos eles pontiagudos. Só que aquela luva era uma luva muito grossa. Então ele mordeu e arrancou o dedo da luva, dessa mão aqui. Ele arrancou o dedo dessa luva e ficou muito vermelho, ficou semi-arranhado a minha mão. Agora você vê a força que tem esse bicho, né? Então, como ele já estava na soltura, rapidamente eu soltei essa mão, segurei pelo rabo e consegui fazer a soltura dele. Na boa. Mas nota, mesmo com o equipamento de segurança, ele foi assim, sagaz em me morder. Em contrapartida, eu trabalhei 1 ano como estagiário na Ilha Grande e trabalhei muito com um rato chamado Nectomis. E o Nectomis é um rato muito brabo, muito violento. Ele sempre morde todo mundo que vai trabalhar fazendo coleta dele. Por sorte, esse rato, ele não me mordeu. Uma vez eu lembro de ter pego um desse lá na Ilha Grande. Eu estava com uma amiga e aí ele era muito grande, ele tinha muitos gramas. Quando eu puxei ele da armadilha, puxei pelo rabo, ele de alguma maneira lá se soltou e mordeu a parte de baixo da luva. Mordeu a parte de baixo da luva. E eu fiquei com aquele rato aqui preso pelo rabo e ele mordendo a parte de baixo da luva. E o rato é violento, ele é conhecido justamente por morder mesmo quem manipula ele. E aí, por sorte, minha amiga conseguiu soltar essa luva, conseguiu soltar a luva e eu pude me livrar do rato e ele não me mordeu. Eu escapei assim por pouco. Mas foi assim, vexatório, né? Deixa eu ver. Engraçado que com essa mesma amiga, uma vez eu pegando uma armadilha, né? Uma Shermanzinha. Aí quando eu puxei a armadilha assim, pra abrir ver o que tinha dentro, eu tava com a mão, né? A mão nua, porque você pega a armadilha com a mão nua pra dar uma olhada. O que tem dentro, você fecha. E aí, cara, o que acontece? Eu tô vendo a minha amiga gritando assim: aranha! 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 Pô, aranha, né? Aranha em mim. Quando eu vejo, os meus dedos estavam em cima de uma aranha armadeira enorme e ela estava esticadinha assim. E eu segurando a aranha armadeira, né? Aí eu olhei aquilo, joguei longe. Foi tenso também, foi tenso. A outra vez, aí eu realmente fui mordido. Foi a primeira mordida que eu tomei. Foi quando eu já estava trabalhando, já estava formado. Eu já estava trabalhando no Instituto Vital Brasil. E, cara, assim, foi o maior mole que eu já dei na minha vida. São pouquíssimas as pessoas com que isso aconteceu, mas eu fui mordido por uma salamanta, né? A serpente arco-íris, a Epicrates. Acredite, cara, uma serpente altamente dócil que todo mundo pega na mão, todo mundo pega, manipula, o bicho anda pelo corpo inteiro. Todo mundo. O dia que eu peguei a serpente, tava com ela lá na mão, aí de repente ela, pá, me deu uma mordida. Eu tava recebendo vários alunos da UERJ também, explicando sobre serpentes, etc. Quando de repente a salamanta vai e cisma de me morder. Então é uma cobra muito bonita. E ela é uma áglifa, né, parente da jiboia, ela é uma boídeo, mas ela não tem dentes inoculatórios de veneno. E ela, pum, me mordeu. Inclusive eu usei essa cobra no meu mestrado. E ficou didático aqui, ficou certinho, tudo bonitinho. Os dentes, ficou a marca, sabe aqueles livros didáticos? Qual é a serpente, como é que fica a marca de uma serpente quando ela é áglifa, proterógrafa, sorenógrafa, ou seja, se ela é venenosa, se ela é peçonhenta, se ela não é. Então ficou a marca certinha, didática, na minha mão, da mordida da serpente, que ela mordeu, ficou ali parada, e aí o pessoal veio e me ajudou a tirar, porque as serpentes têm dentes voltados para trás, né? Então se você puxar, meu amigo, você vai rasgar a carne. Eu tive a concentração de ficar ali paradinho esperando alguém vir me socorrer e retirar a serpente. Beleza? Isso aí foi uma derrota.
Outra derrota que eu tive foi com uma jiboia, que eu também estava utilizando para a minha dissertação de mestrado. Eu estava fazendo uma filmagem com ela e eu estava sozinho no laboratório, só que era uma jiboia extremamente grande. Ela era muito grande, ela tinha mais de 2,5 metros, ela era bem power. E eu estava manipulando ela com gancho, colocava ela numa posição para que eu pudesse filmar. Eu estava filmando um comportamento predatório da serpente, estava com uma câmera, na época era uma câmera grandona aqui, faz tempo, né? E aí eu filmando, isso é de 2002, filmando ela, então eu tinha que, de certa forma, manipular o bicho e filmar. E com essa brincadeira, como eu estava sozinho, eu levei a mão um pouco mais perto, porque eu sei qual é o bote que ela pode dar, ela faz um S, né, para poder dar o bote, então eu sei a distância mais ou menos, mas eu meio que arrisquei ali, eu tava com luva de látex, tá? Que eu de vez em quando mexia nela. E aí, cara, eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, eu não sei se vai dar pra ver daí, a câmera tem que ser muito power, até acho que dá, tá aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, porque são duas, né, na verdade, porque são vários dentes, e eu fui mordido por ela, ela me deu uma mordida, e é óbvio que o ideal é que você não retire a mão, né? Porque os dentes dela são para trás. Cara, mas é instintivo, né? Ela deu uma mordida, eu puxei. Quando eu puxei, eu tomei um talho na mão, violento, enorme. Foi um corte profundo e, assim, foi sangue no teto, pra vocês terem uma ideia. O sangue foi no teto. Sangue no laboratório inteiro. Quando alguém chegou, horas depois, no laboratório, eu estava lá com pano de chão, passando pano de chão para tirar o sangue que tinha secado, e era sangue para tudo quanto é lado. Foi um momento assim, de derrota total, foi aquela jiboia ter me mordido. Era uma jiboia muito, muito grande, mas faz parte. Outro momento de derrota foi com as sucuris que eu trabalhei. Eu trabalhei também com filhotes de sucuris que haviam nascido. Existia lá no Vital Brasil uma sucuri que há mais de 28 anos não tinha contato com nenhuma outra sucuri e teve filhote. E é uma história longa, a gente especula que elas têm um espermatex para armazenar esperma. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, mas ela teve filhote e eu filmei esses filhotes para a dissertação do meu mestrado. Né? A lindinha, florzinha, docinho. Eu filmei esses filhotes. Só que tu imagina um bicho brabo, cara. Os filhotes eram extremamente arredios, violentos, brabos e mordiam mesmo. Né? Inclusive eu tenho um amigo aí que tem sucuri, a dele é mansinha. Eu fico, porra, maluco, como é que você tem uma sucuri tão mansa? Todas que eu conheci eram extremamente brabas e violentas. Inclusive os filhotes, cara, recém-nascidos, extremamente brabos e violentos. Mas enfim, eram cobras muito bravas, como eram filhotes, muitas das vezes muito rápidas, eu não podia mexer com elas só com o gancho. Então eu tinha que, de alguma maneira, manipulá-las com as mãos, né? Numa dessas manipulações, uma delas veio e pá, mordeu. Claro que eu já tinha sido mordido antes por elas, mas ela mordeu bem aqui nesse dedo. Nossa, tem a cicatriz até hoje. Mordeu neste dedo aqui, mordeu isso aqui tudo aqui, mordeu neste dedo especificamente. Eu tenho duas cicatrizes aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não vai dar pra verem nesse dedo que faz o sinal feio. Mas eu tenho aqui duas cicatrizes nesse dedo. É porque a minha pele, felizmente, eu tenho uma cicatrização excelente. Eu tenho uma cicatrização muito boa. Mas ela mordeu aqui e beleza, mordeu, acabou, morreu Neves, né? Eu fiquei lá. Depois da mordida, fiz a filmagem, ok, beleza, limpei. Só que começou a acontecer algo de errado. Começou a me dar uma coceira aonde ela tinha mordido. Ficou uma espécie de calombinho. E eu fiquei com uma certa coceirinha. E eu ficava com aquilo, pô, caraca, toda hora dava uma coceira. Tipo assim, sabe? Quando dá uma feridinha, dá uma casquinha, aí você vai lá e arranca a casquinha e não cicatriza e tal. E ficou aquele troço sempre vermelho. Eu sei que 8 meses depois, mais ou menos, eu lembro dessa conta, eu tava no curso de inglês, e aí de repente, com aquela coceirinha, eu falei, puta merda,
troço tá coçando onde essa cobra mordeu. E aí eu cocei, saiu uma pelinha, daqui a pouco, tum! Saiu um pedaço de dente. Um pedaço de dente desse tamanho. Assim. Um pedaço de dente desse tamanho. Eu puxei daqui. E veio um pedaço de dente. 8 meses depois. E aí, não satisfeito, caraca, que merda, saiu um dente daqui de dentro da serpente. E depois eu puxei e veio mais 2 fragmentos pequenos, mas saiu um enorme. Assim, eu puxei, tum, saiu um pedaço de dente. Falei, caraca, eita bicho maldito. 8 meses depois o troço foi sair, o meu corpo foi expulsar um pedaço de dente ali da sucuri lá que eu filmei, que foi do trabalho do meu mestrado. Outra derrota foi em Sepetiba. Eu estava num projeto na Rural, e aí eu já estava na Rural, já estava fazendo mestrado lá, e a gente estava fazendo uma coleta de animais lá em Sepetiba, né? Então o que acontece? Chegou um determinado local, a gente tinha que coletar répteis para fazer o dado amostral do local, então eu estava coletando répteis, e de repente a minha esposa avistou uma caninana, a Spilotes pulatus, que é uma serpente também, que é ágrafa, não tem peçonha, mas que o pessoal conhece por ser muito brava. Ela fica meio em pé, o pessoal fala que corre atrás, mas é mentira, tá? Só que ela realmente é muito ágil, muito arredia. E ela estava num galho, assim, numa moita, né? E o que eu fiz? Para não perder o bicho, eu tinha que pegar, porque a gente tinha que fazer o dado amostral do local, né? Para dizer que aquele animal existia ali. Porque senão o pessoal fazia empreendimento e depois que se dane, né? Então, quanto mais o dado amostral, melhor. E aí eu fui e pá! Meti a mão, né? Na serpente. Ela estava no arbusto, então eu vi mais ou menos onde era a cabeça, o meio. Falei, pô, é molinho. Isso aqui eu vou pegar mole. Peguei. Só que quando eu puxei, a serpente era muito maior do que aquilo que eu estava contando que era. Ela era extremamente grande. Não era uma serpente pequena, era enorme. E o que acontece? A parte do pescoço dela, da cabeça, ficou liberado. E a minha esposa estava do meu lado, com a sacola, com o gancho, com tudo, mas estava dentro da mochila, porque aquilo foi uma coisa repentina. E eu peguei e comecei a gritar, Rita, pega a sacola, pega o gancho, pega a luva. Pega... E nisso, meu amigo, a serpente veio e mordeu a minha cara toda. Mordeu tudo. Mordeu minha sobrancelha, mordeu minha testa, mordeu minha orelha, mordeu minha bochecha, mordeu o nariz, mordeu tudo. Na orelha foi especial porque ela mordeu e furou a orelha. Furou de um lado para o outro. Assim, os dentes atravessaram na minha orelha. Tum! E atravessou os dentes da minha orelha. A mão, meu braço, e eu pega logo esse saco, essa merda, esse saco, corre. E a serpente tal, e eu quieto ali, tentando arrumar um jeito de puxar ela para cá, só que ela era muito grande. E a serpente mordendo. Aqui também ela mordeu assim, ó. Foi engraçado. Aí, enfim, a minha esposa conseguiu se desvencilhar das coisas, pegar a luva, pegar a serpente, colocar dentro da sacola, fechar. Mas, meu irmão, eu fiquei totalmente ensanguentado. Eu acho que essa foi uma grande derrota. Essa foi a grande derrota. Só que tem uma maior derrota ainda. Eu vou falar por que a outra é maior. Mas essa foi assim, onde eu fiquei realmente cheio de sangue em tudo quanto é lado, com sangue descendo pela testa, porque ela arranhou a testa, com sangue descendo pelos olhos e etc. A orelha, tum, né? E braço, rosto. Mas enfim, missão dada, missão cumprida. E depois, eu acho que foi a minha maior derrota de todas, foi a minha grande derrota, foi quando eu estava no mesmo projeto, fazendo coleta de répteis, eu e minha esposa também, foi quando a gente achou um ninho de lagartixas. Dentre elas, você tinha ali espécies interessantes que nativas, né? Que são os Gymnodactylus darwini. Então tinha que ser coletado para fazer a amostra. Só que a gente sabe que a lagartixa comum, né? Também está ali no meio da mata, tá? Ela invade, ela provavelmente compete com o Gymnodactylus darwini, e ela se parece às vezes com ele no meio ambiente. E lagartixa você pega com mão nua, né, cara? Você não vai pegar lagartixa com luva vaqueta, nem com luva de lixeiro, porque não tem como você pegar esse bicho com luva. E aí, é óbvio, eu vim coletando as lagartixas e tal.
E aí tinha uma lagartixa, que era uma lagartixa de casa, não era o Gymnodactylus, mas eu tive que pegar para ver. Quando eu peguei, a lagartixa veio agarrada no meu dedo. Isso para mim foi a maior derrota, porque eu nunca ouvi falar de alguém que tenha sido mordido por uma lagartixa. Como assim alguém foi mordido por uma lagartixa? Então estava eu com a lagartixa agarrada. É óbvio que aquilo não faz nem cosquinha. Ela não tem força nem para nada, né? Mas a cena foi extremamente hilária e engraçada. Como é que alguém é mordido por uma lagartixa? Não faz sentido nenhum. E aí, para mim, aquilo foi assim, a desonra total. Ainda bem, né, que ninguém da galera tava vendo aquilo, porque senão eu seria motivo de piada. Pô, como é que pode? O cara pega cobra, se deixar pegar onça, pega leão e é mordido por uma lagartixa, cara. Tu é mordido por uma lagartixa. Pô, não é possível. Isso foi o cúmulo da derrota para mim. Cúmulo da derrota. Esse foi o pior para mim. Pior. Então, primeiro lugar, lagartixa, número 1. Segundo lugar, foi aquela caninana. E terceiro lugar, foi a jiboia que mordeu meu dedo e saiu bastante sangue. Agora, a derrota foi a lagartixa. Bom, essas foram as minhas derrotas com todos esses anos trabalhando com animais. Felizmente, isso me deu bastante experiência. Não significa que eu não vá sofrer um acidente mais cedo ou mais tarde, porque é normal, isso acontece, tá? Eu pego tudo, jacaré, o bicho que for, a gente tem que trabalhar, mas às vezes algo estranho acontece. Então, por isso é importante sempre estar se utilizando de equipamento, né, de EPI, beleza? Agora, essa derrota da lagartixa, galera, não sai. Isso aí foi... Bom, enfim, foi essa a história das minhas derrotas. E você? Qual é a sua derrota? Qual foi o seu erro e como aconteceu? Conta aqui pra gente. Gente, a história de quem perde é muito mais interessante do que a história de quem ganha. A história de quem ganha é chata, toda hora o cara se dá bem. A história de quem perde é mais legal. Então conta aqui a sua derrota, conta aí. Valeu, eu sou o biólogo Henrique, se inscreva no canal.